Naquela manhã, Laura caminhava devagar pela casa, como se cada passo carregasse o peso de tudo o que viveu na noite anterior. O silêncio do ambiente contrastava com o tumulto dentro dela, um turbilhão de medo, culpa e uma esperança tímida que insistia em não morrer. No rosto, os hematomas falavam por ela, mas era no olhar cansado que se via o verdadeiro desgaste de anos tentando ser forte sozinha. Marcelo dormia no quarto ao lado, alheio ao fato de que aquela manhã poderia ser o fim de um ciclo que ele próprio alimentou. Pedro, seu filho mais velho, observava a mãe com olhos atentos demais para a idade. Ele percebia mais do que ela gostaria. Entre os cadernos da mochila, o bilhete escrito às pressas parecia pulsar, como se carregasse a última centelha de proteção que Laura podia oferecer. Ela sabia que precisava confiar naquele pequeno ato de coragem, o único possível dentro de uma vida vigiada e controlada. Quando ouviu o ranger do piso atrás de si, o coração disparou, lembrando-a de como viver com medo se tornou rotina. O ônibus escolar virou a esquina e Pedro segurou a mochila com cuidado, como quem carrega algo precioso demais para se perder. Quando a motorista abriu o bilhete, o mundo de Laura começou, enfim, a mudar. Um movimento silencioso, mas cheio de esperança. Laura sempre acreditou que o amor tinha o poder de transformar as pessoas. Durante anos, essa crença a fez insistir em manter ao seu lado alguém que pouco a pouco roubou sua voz, sua segurança e até sua identidade. Marcelo, o homem com quem ela dividiu sonhos e uma vida, tornou-se a sombra que a perseguia diariamente, impondo regras, humilhações e uma violência que cresceu como uma tempestade silenciosa. Ela tentou justificar, compreender, perdoar. Tentou mudar a si mesma para não irritá-lo, diminuir o próprio brilho para que ele não se sentisse ameaçado e silenciar suas dores para manter a paz dentro de casa. Mas a paz nunca veio. E com o tempo, deixou de acreditar que seria possível existir alguma felicidade verdadeira naquela casa. O que Laura não imaginava era que a coragem surgiria justamente daqueles que ela mais queria proteger. Pedro e Emanuel, seus 2 filhos, aprenderam cedo demais a reconhecer o som da fúria do pai. E também aprenderam a identificar quando a mãe estava sofrendo em silêncio. Eles não tinham muita força física, mas tinham algo que Laura tinha perdido: fé de que ainda existia uma saída. Na noite em que tudo aconteceu, Laura já não tinha forças, mas seu filho mais velho tinha um plano, simples, arriscado e profundamente heróico, que mudaria para sempre o destino daquela família. Na noite anterior ao pedido de socorro, Laura já acordara com o corpo dolorido. A briga havia começado cedo, por um motivo pequeno demais para justificar qualquer explosão. Marcelo tinha passado o dia irritado, andando pela casa como se procurasse algo para criticar. Pequenas discussões transformaram-se em agressões verbais e, como tantas outras vezes, Laura tentou evitar o inevitável. Ela serviu o jantar em silêncio, observando os filhos tentarem comer sem chamar atenção. Cada movimento cuidadoso deles cortava o coração dela. Crianças não deveriam aprender a se esconder dentro de casa. Mas, naquele lar, todo mundo tinha aprendido. Marcelo começou a gritar porque a comida estava fria demais. Laura tentou explicar que o fogão estava com problema, mas ele não queria explicações, queria controle. Puxou-a pelo braço com força e, diante dos olhos aterrorizados das crianças, a empurrou contra o balcão. O impacto abriu sua sobrancelha, mas ela não chorou. Há muito tempo aprendera a segurar o choro para não provocar ainda mais violência. Durante horas, ele alternou ordens, insultos, empurrões. A cada tentativa de reação, Laura era silenciada pela força de Marcelo ou pelo medo de piorar a situação. Em certo momento, ele pegou o celular dela e colocou no bolso, como sempre fazia quando se irritava. Era a forma dele garantir que ela não pediria ajuda. Pedro, escondido atrás da porta do quarto, assistia tudo com o coração acelerado.
Aos 9 anos, ele entendia mais do que uma criança deveria entender sobre violência doméstica. Emanuel, o menor, chorava baixinho, tentando não fazer barulho. Quando a madrugada finalmente trouxe algum silêncio, Marcelo se trancou no quarto para descansar, como se nada tivesse acontecido. Laura, tremendo, se sentou no chão da sala. Suas mãos formigavam, a respiração falhava e uma sensação de derrota esmagava seu peito. Pedro se aproximou devagar e tocou sua mão. "Mãe, precisa de ajuda?" Ele perguntou com uma voz quase adulta. Laura engoliu o choro. "Eu não posso sair daqui, filho. Ele não deixa." Foi então que Pedro olhou para a própria mochila, jogada no sofá, e uma ideia começou a se formar. Uma ideia perigosa, uma ideia brilhante. Ele pegou um pedaço de papel e uma caneta. "Mãe, escreve alguma coisa. Eu dou para a tia do ônibus." Laura hesitou. Tinha medo. Medo do que Marcelo faria se descobrisse. Medo das consequências. Medo de tudo. Mas quando olhou para os filhos, percebeu que continuaria presa para sempre se não fizesse algo. Com as mãos tremendo, escreveu poucas palavras. "Estou em perigo. Ligue para a polícia, por favor." Pedro guardou o bilhete entre os cadernos. E pela primeira vez em muitos anos, Laura sentiu um fio de esperança. Na manhã seguinte, a rotina parecia quase normal aos olhos de quem via de fora. O sol entrava pela janela da cozinha, o cheiro de café se espalhava pela casa e o barulho distante de carros preenchia o bairro. Mas, dentro de Laura, tudo estava suspenso, à espera do momento certo. Marcelo andava pela sala ainda irritado, reclamando de tudo. Do barulho, da hora, da falta de organização. Ele não imaginava que naquele exato instante, uma pequena folha de papel dobrada escondida na mochila escolar era mais poderosa do que todas as ameaças que fizera na noite anterior. Laura evitava olhar diretamente para ele, com medo de que seu nervosismo entregasse algo. Tentava agir como sempre, preparando Pedro e Emanuel para a escola, ajeitando uniformes, conferindo cadernos, como se nada estivesse fora do lugar. Por dentro, porém, o coração parecia bater na garganta. Quando o ônibus escolar se aproximou, o som do motor fez com que o corpo dela se enrijecesse. Marcelo apenas acenou com a cabeça, autorizando os meninos a saírem. Pedro segurou a mochila com as 2 mãos, como se carregasse algo frágil e sagrado. Antes de sair pela porta, olhou para a mãe. Não disse nada, mas o olhar dos dois conversou por eles. Ao subir no ônibus, Pedro respirou fundo. Esperou o veículo se afastar um pouco da casa, longe o bastante para que Marcelo não visse nada. Com o coração acelerado, abriu o zíper da mochila, pegou o bilhete dobrado e caminhou até a motorista. Ela o conhecia desde pequeno, sabia o nome dele, sabia que era um menino quieto. "Tia, é para a senhora", disse, estendendo o papel com as mãos trêmulas. Ela estranhou o gesto, mas pegou o bilhete com cuidado. Enquanto o ônibus seguia, desdobrou o papel. As poucas palavras escritas às pressas a fizeram perder o ar por um segundo. "Estou em perigo. Ligue para a polícia. Por favor." Os olhos dela imediatamente procuraram o reflexo de Pedro no espelho interno. Ele tentava fingir normalidade, mas sua expressão denunciava medo. A motorista não hesitou. Assim que chegou ao destino, garantiu que as crianças fossem encaminhadas em segurança para dentro da escola e, em seguida, pegou o celular. Discretamente, discou o número da polícia. Explicou a situação, leu o bilhete, informou o endereço e deixou claro que se tratava de uma possível situação de violência doméstica. Do outro lado da linha, o atendente mantinha a voz calma, mas firme. As informações eram registradas e uma viatura foi enviada. Enquanto isso, Pedro sentava na carteira, mas não conseguia se concentrar em nada. A professora falava, os colegas conversavam, mas tudo o que ele conseguia pensar era na mãe, sozinha em casa com Marcelo. Ele se perguntava se tinha feito a coisa certa, se não estava colocando todos em risco, mas ao mesmo tempo sabia que não podia continuar vendo a mãe ser machucada.
No centro de operações da polícia, o chamado foi tratado com urgência. Situações envolvendo crianças e risco de morte nunca eram subestimadas. Os agentes foram informados de que o agressor provavelmente estava em casa, possivelmente alterado e com histórico de comportamentos violentos. A aproximação até o endereço foi feita com cautela. Naquele mesmo instante, Laura lavava uma xícara na pia, sem saber que a vida dela estava prestes a mudar. Ela não tinha garantias de que o bilhete havia chegado a alguém, não sabia se seu filho tinha tido coragem de entregá-lo, mas decidiu, ao menos, manter-se viva até o fim daquele dia. Essa era a promessa silenciosa que repetia para si mesma. Quando o som distante de uma sirene começou a se aproximar, o coração dela congelou. A sirene não era alta o bastante para ser escandalosa, mas, para Laura, aquele som parecia rasgar o ar. Ela enxugou as mãos no pano de prato e foi até a janela, tentando agir como se estivesse apenas curiosa. Viu a viatura desacelerando na rua, parando poucos metros à frente da casa. Marcelo franziu a testa. "Que porcaria é essa?" resmungou, indo até a porta. 2 policiais desceram do carro com postura firme, mas sem armas em punho. Bateram no portão, chamando pelo nome de Marcelo. Ele abriu, irritado, perguntando o motivo daquilo. Os agentes explicaram que haviam recebido uma denúncia de possível situação de risco naquela residência e que precisavam conversar com os moradores. Marcelo, num primeiro momento, tentou rir da situação, dizendo que devia ser engano. Mas os policiais não recuaram. Pediram para falar com Laura. Quando ela surgiu na porta, os olhos de um dos agentes imediatamente perceberam os hematomas no rosto dela. "Senhora, a senhora está bem?" perguntou o policial com um olhar que misturava profissionalismo e empatia. Laura engoliu seco. Por um instante pensou em negar tudo. Já tinha feito isso antes. Já tinha dito, foi só um acidente, tantas vezes que quase acreditava. Mas dessa vez, algo dentro dela se recusou a mentir. "Não, eu não estou bem", respondeu com a voz embargada. Os agentes pediram para falar com ela separadamente. Marcelo protestou, dizendo que não havia necessidade, que aquilo era um exagero. Mas um dos policiais se posicionou entre ele e Laura, deixando claro que naquele momento quem decidia eram eles. Na cozinha, sentada à mesa, Laura começou a contar. No início falava em frases curtas, como se testasse a própria coragem. Aos poucos, a represa se rompeu. Contou sobre as agressões físicas, sobre o estrangulamento, sobre as ameaças, sobre o controle constante. Contou que ele sempre tomava o celular dela quando ficava nervoso, que já a tinha impedido de sair de casa sozinha diversas vezes. "Eu já tentei ir embora antes", ela confessou, olhando para as próprias mãos. "Mas nunca dá certo. Ele sempre me convence a voltar, ou me ameaça, ou diz que vai mudar." Um dos policiais, acostumado a ouvir histórias assim, reconheceu aquele padrão. Era o que muitos chamavam de desamparo aprendido. Quando a vítima, depois de tantas tentativas frustradas, começa a acreditar que simplesmente não há saída. Ele sabia o quanto isso era comum e o quanto era injusto colocar a culpa nela. Ele a ouviu com atenção, deixando que falasse sem interrupções. Quando ela mencionou o bilhete enviado pela manhã, tudo se encaixou. A motorista do ônibus, o chamado, a urgência. Naquele momento, ficou claro que não era apenas um caso de briga de casal. Era uma situação de risco real, envolvendo também 2 crianças. Enquanto isso, do lado de fora, Marcelo andava de um lado para o outro nervoso. Tentava ouvir a conversa, tentava se justificar para o outro policial, dizendo que todo casal discute, que as coisas saíram um pouco do controle. Descontou na falta de comida pronta, culpou o estresse, culpou a situação financeira, culpou qualquer coisa que o afastasse da responsabilidade pelas próprias ações. O policial não comprou a versão. Havia algo na forma como Marcelo falava que denunciava uma mistura de vitimismo e manipulação. Ainda assim, tudo precisava ser registrado, documentado e investigado.
Quando o agente voltou para a cozinha, explicou a Laura que ela tinha o direito de registrar ocorrência e que, em casos assim, muitas vezes o Estado prosseguia com as acusações independentemente da vontade da vítima, exatamente para protegê-la de possíveis pressões futuras. Laura olhou para a porta, como se ainda esperasse Marcelo entrar e gritar com ela, mas ele não entrou. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia se colocado entre ela e ele. "Se eu fizer isso, ele vai ser preso?" perguntou. "Ele vai responder pelos atos dele", disse o policial com firmeza. "E você e seus filhos não vão ficar desprotegidos." Naquele instante ela sentiu medo, mas junto do medo, pela primeira vez, sentiu uma pontinha de segurança. Enquanto os policiais conversavam com Laura, o clima do lado de fora começou a mudar. Marcelo, percebendo que a situação estava fugindo do controle, passou a demonstrar sinais de inquietação ainda mais intensos. A respiração ficou rápida, as mãos tremiam e ele dizia que não estava se sentindo bem. "Eu tô passando mal, cara", murmurou levando a mão ao peito. "Isso não é justo. Vocês não sabem pelo que eu passo." O policial que estava com ele pediu que se sentasse na calçada, tentando mantê-lo calmo. Em poucos minutos, um chamado foi feito para o serviço de emergência médica, já que Marcelo dizia ter histórico de transtorno de ansiedade, depressão e episódios de pânico. Ele também alegou que tinha diagnóstico de transtorno bipolar e transtorno de estresse pós-traumático, e que tomava medicações que, segundo ele, às vezes falhavam. A ambulância chegou com rapidez. Os paramédicos fizeram os procedimentos básicos, aferiram pressão, checaram batimentos cardíacos, examinaram sinais vitais. Tudo estava um pouco alterado, mas nada crítico. Ainda assim, por protocolo, decidiram levá-lo ao hospital para a avaliação mais detalhada. Laura observava tudo da janela. O coração estava confuso. Parte dela se perguntava se ele realmente estava mal, se precisava de ajuda, se talvez, em outro cenário, ambos teriam conseguido buscar tratamento juntos. Outra parte, porém, lembrava de cada vez que ele usou o próprio sofrimento como ferramenta para manipulá-la, para fazê-la sentir culpa, para fazê-la acreditar que ele era vítima das circunstâncias. Os policiais tiveram o cuidado de explicar a ela que reconhecer que alguém tem transtornos emocionais ou psiquiátricos não significa justificar a violência. Marcelo podia ter dores reais, feridas reais, traumas reais, mas nada disso apagava a responsabilidade pelos atos. Nada disso autorizava levantar a mão contra ela. Enquanto Marcelo era colocado na ambulância, o policial responsável pelo caso começou a organizar os passos seguintes. Era necessário registrar o boletim de ocorrência, solicitar as medidas protetivas e informar o conselho tutelar sobre a situação das crianças. Em paralelo, uma equipe técnica seria acionada para avaliar o ambiente familiar e oferecer suporte psicológico, tanto para Laura quanto para os filhos. Na delegacia, já com o relato de Laura formalizado, o delegado de plantão analisou rapidamente o caso. As marcas no corpo, o histórico de agressões, o relato de estrangulamento, a presença de crianças no contexto do abuso, tudo apontava para uma situação grave. Ao invés de tratar aquilo como apenas mais um caso de briga de casal, ele o encaminhou de imediato para a área responsável por crimes contra a família. Enquanto isso, na escola, Pedro foi chamado para conversar com a orientadora pedagógica. A motorista de ônibus já havia informado a direção, que, por sua vez, entrou em contato com o conselho tutelar. A orientadora se sentou de frente para o menino, com cuidado para não assustá-lo. "Mas Pedro, eu li o bilhete da sua mãe. Você foi muito corajoso", disse ela com suavidade. Ele segurou as lágrimas o quanto pôde, mas a tensão das últimas horas transbordou. Contou que não era a primeira vez que via o pai machucar a mãe, que já tinha ouvido gritos, choros, portas batendo. Contou que tinha medo dele, mas ainda assim gostava dele.
Porque às vezes o pai também ria, fazia piadas, dava presentes. A confusão emocional era grande demais para uma criança. A orientadora o acolheu, reforçando que não era culpa dele, que ele não tinha feito nada de errado. Pelo contrário, o que ele fez poderia ter salvado a vida da mãe. De volta à casa, Laura recebeu a visita de uma assistente social. Ela explicou as próximas etapas: possível medida protetiva, acompanhamento psicológico gratuito, visita ao lar para verificar as condições de segurança para as crianças e, se necessário, encaminhamento para abrigos temporários. Laura ouvia tudo com uma mistura de alívio e medo. A sensação de estar exposta era desconfortável, mas ao mesmo tempo, pela primeira vez, ela via uma rede se formando ao seu redor. Não era mais apenas ela contra Marcelo. Havia pessoas olhando para sua história com seriedade. E enquanto o dia avançava, Laura começou a perceber que aquela não era apenas mais uma crise. Era um ponto de virada. Depois de ser atendido no hospital e liberado pelos médicos, Marcelo não voltou para casa. Ao invés disso, uma viatura o aguardava na saída. Os policiais o informaram de que ele seria conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos formais sobre as acusações. No caminho, Marcelo manteve o olhar fixo pela janela, alternando entre indignação e autopiedade. Murmurava que tudo era exagero, que Laura estava manipulando a situação, que ninguém entendia o que ele passava. Tentava se convencer de que, com um bom discurso, talvez conseguisse reverter a situação. Na sala de interrogatório, o ambiente era simples, mas carregado de seriedade. Um detetive se apresentou, explicou calmamente que o objetivo era ouvir a versão dele sobre os fatos. Marcelo cruzou os braços, defensivo. "Do que é que estão me acusando, afinal?" perguntou com um sorriso nervoso. O detetive listou, um a um, os possíveis crimes: lesão corporal no contexto de violência doméstica, ameaça, tentativa de estrangulamento, privação de liberdade e exposição de crianças à violência. Mencionou o bilhete enviado ao ônibus escolar, as marcas no corpo de Laura, o relato das agressões físicas e verbais. "Isso é ridículo", respondeu Marcelo, elevando o tom de voz. "Ela sempre exagera. A gente discute, como qualquer casal. Ela se machuca fácil. E esse bilhete aí ela fez porque tá com raiva." O detetive o ouviu, anotando tudo. Sabia que muitas pessoas, quando confrontadas, reagiam tentando distorcer os fatos, minimizar a própria responsabilidade ou inverter os papéis. Aos poucos, foi fazendo perguntas específicas. Por que ele tomava o celular de Laura sempre que discutiam? Por que os vizinhos relatavam gritos constantes? Por que as crianças pareciam sempre assustadas? Marcelo tentava escapar das perguntas com desculpas, risadas irônicas e frases vagas. Em nenhum momento demonstrou empatia genuína por aquilo que Laura descreveu ter vivido. O detetive, então, encerrou a conversa com clareza. Ele não era obrigado a se incriminar, podia ficar em silêncio, mas as provas e os relatos continuariam sendo analisados. Ao final, Marcelo foi informado de que ficaria detido enquanto o processo avançava. A possibilidade de responder em liberdade seria avaliada, mas, diante da gravidade da situação e do risco de novos episódios de violência, a recomendação inicial era mantê-lo custodiado. Laura soube da decisão por telefone. A voz do policial do outro lado da linha era firme, mas acolhedora. Ele explicou que as medidas protetivas estavam sendo providenciadas e que Marcelo não poderia se aproximar dela ou das crianças. Explicou também que o Conselho Tutelar acompanharia a família, garantindo que Pedro e Emanuel recebessem apoio emocional. Ao desligar, Laura respirou fundo. Não sentiu alegria exatamente. O que sentiu foi um tipo de calma triste, como se finalmente reconhecesse que aquele capítulo precisava terminar, por mais doloroso que fosse. Nos dias seguintes, ela começou a reorganizar a vida. Não foi fácil.
Havia burocracias, formulários, idas à delegacia, conversas com assistentes sociais, questionamentos internos e memórias que insistiam em voltar. Em muitos momentos, sentiu vontade de desistir, de recuar, de acreditar nas promessas que Marcelo já tinha feito outras vezes. Mas então olhava para Pedro e Emanuel. Via neles o medo que começava a se transformar em alívio. Via o jeito como dormiam melhor, como falavam mais livremente, como a casa, apesar de vazia, parecia menos pesada. E lembrava do bilhete, daquele pequeno pedaço de papel que atravessou a rotina de um dia comum e revelou ao mundo o que antes acontecia escondido. Pedro, aos poucos, entendeu que não tinha entregado o pai. Tinha protegido a mãe. Emanuel, com o tempo, passou a falar sobre a noite das agressões sem chorar. E Laura, com ajuda profissional, começou a revisitar a própria história sem se culpar por ter demorado tanto para pedir socorro. Nada daquilo apagava o que aconteceu, mas mostrava algo importante, que a coragem, às vezes, nasce justamente quando o medo parece maior. E naquela família, a coragem veio das mãos pequenas de uma criança que decidiu que a mãe não iria mais sofrer sozinha. A história de Laura, Marcelo, Pedro e Emanuel é dolorosa, mas também é uma história de resistência e transformação. Ela mostra com clareza como a violência doméstica costuma ser silenciosa, repetitiva e envolta em culpa, vergonha e medo. Porém, também revela algo fundamental. Ninguém merece viver com medo dentro da própria casa, e pedir ajuda nunca é sinal de fraqueza. É um ato profundo de amor por si e pelos que se ama. O pequeno gesto de Pedro, ao entregar um bilhete amassado para a motorista do ônibus, mudou o futuro de toda a família. Ele não tinha respostas, não sabia o que viria depois, mas sabia que não podia mais ficar parado. E essa decisão, tomada com o coração apertado e as mãos trêmulas, abriu as portas para que Laura recebesse proteção, apoio e a chance real de recomeçar. Se essa história tocou você, lembre-se, muitas pessoas ao seu redor podem estar passando por algo parecido, em silêncio. Falar sobre isso, compartilhar informações e fortalecer redes de apoio pode salvar vidas. E se você quiser acompanhar mais histórias como esta, análises, narrativas reais e conteúdos que ajudam a entender melhor a realidade por trás das estatísticas, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário. Assim, além de apoiar o trabalho, você também ajuda essa mensagem a alcançar quem mais precisa ouvir que não está sozinho.